Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os semicondutores e fazer aí uma introdução ao diodo. Nesse vídeo você também vai aprender do porquê que a gente fala em semicondutores quando a gente trabalha aí com eletrônica, tá? Então eu vou começar aqui mostrando os materiais condutores, os materiais isolantes e também os materiais semicondutores. Os materiais condutores, o exemplo, o material cobre e a prata, ele possui uma densidade de portadores livres, de elétrons livres, na ordem aí de 10 a 23 centímetros cúbicos. Isso implica que ele tem muitos elétrons livres ali dentro da estrutura do átomo, no átomo no caso de cobre ou da prata, que é um material condutor. Já o isolante, ele possui uma densidade de portadores livres, os portadores livres são elétrons ali dentro do átomo, ele possui, em comparação com os materiais condutores, ele possui bem poucos elétrons livres ali dentro da sua estrutura. Um exemplo de um material isolante é o quartzo e a borracha. Já os materiais semicondutores, por exemplo, como o silício e o germânio, ele possui uma faixa intermediária, em comparação com os materiais condutores e os materiais isolantes, que fica aí na faixa de 10 a oitava, elevado a 8, e 10 elevado a 19 centímetros cúbicos de portadores livres. Agora, o que quer dizer isso, essa densidade de elétrons? Quanto maior for a densidade desses portadores livres de elétrons dentro da estrutura do material, mais fácil vai ser esse material doar esse elétron, ter um movimento de elétrons ali dentro da sua estrutura. Quanto menor for essa quantidade de portadores livres, mais difícil fica ter esse movimento de elétrons. Reparem que movimento de elétrons é a própria corrente elétrica. Então, por isso que em um material condutor é mais fácil circular uma corrente elétrica quando eu aplico uma diferença de potencial. Já em materiais isolantes, como é o caso da borracha, se eu submeter ela a uma diferença de potencial, é bem provável que eu não vou ter uma corrente elétrica, porque esses portadores livres são muito baixos. Já os materiais semicondutores, se eu aplicar uma diferença de potencial, é bem provável que eu vou ter sim, uma corrente elétrica, porque ele está numa faixa, esses portadores livres estão em uma faixa intermediária. É claro que ele não conduz tão bem quanto os condutores, mas ele sim tem uma condução de corrente elétrica. Aqui nós temos o átomo de um material condutor, o átomo de um material semicondutor e aqui de um material isolante. O material condutor, você repara que nessa última camada aqui, você tem um elétron, que é o elétron livre, é aquele elétron que desprendeu da camada de valência. Aqui no material semicondutor, isso aqui já é a própria camada de valência, que ele possui 4 elétrons na sua camada de valência, e o material isolante, ele possui 8 elétrons na sua camada de valência, portanto o material isolante ele é totalmente estável, obedecendo aquela regra lá do octeto. Então é o seguinte, no material condutor, por ele ter esse elétron aqui, e ele está bem distante do núcleo, fica bem mais fácil você movimentar esse cara. Por isso que no material condutor você consegue ter um surgimento de uma corrente elétrica quando a gente aplica o campo elétrico. Bem diferente do material isolante. É muito difícil desprender essa camada, esse elétron que está na camada de valência aqui do material isolante. Esse fato também pode ser explicado através da teoria de bandas, que, por exemplo, nessa figura aqui, eu tenho um átomo, reparem que esse preto aqui é o núcleo do átomo, aqui em azul já é a camada de valência do átomo, e em vermelho aqui é a banda de condução. E esse destaque aqui em verde é o band gap, é a banda proibida do elétron. No material condutor, a gente repara aqui do lado que a banda de valência ela é muito próxima da banda de condução. Então, a energia que eu vou ter que gastar para o elétron passar da banda de valência para a banda de condução é muito pouca, porque ela está muito próxima. Já no material semicondutor, a banda de valência, em comparação com a banda
de condução, né, essa distância, esse band gap, ela é ela é um pouco maior que em comparação com os materiais do tipo metal, né, porém ela ainda continua sendo um pouco menor. Portanto, né, é uma outra explicação do porquê que também nos materiais semicondutores eu consigo ter uma corrente elétrica, né, quando eu aplico um campo elétrico. Porque essa banda de condução, esse band gap, ele é um pouco menor, né? A energia que o elétron vai gastar da banda de valência para pular para a banda de condução ela vai ser intermediária, né? Agora reparem no material isolante. A banda de valência da banda de condução, né, a distância da banda de valência da banda de condução é muito grande, né? Então a energia que o elétron tinha que ter para pular da banda de valência para a banda de condução, ele tinha que ter uma energia muito grande. Por isso que quando nós aplicamos uma diferença de potencial em um material isolante, não existe uma circulação de corrente elétrica, né? Essa energia teria que ser muito grande, né? É claro que na força bruta, se você aplicar uma diferença de potencial muito grande em um material isolante, pode sim haver uma corrente elétrica, né? Porque aí os elétrons teriam força suficiente para pular da banda de valência e ir para a banda de condução. Tá? Então, essa teoria de bandas também é muito plausível essa explicação, tá? Através dessa teoria, para a gente explicar do porquê o material ele conduz bem, né? Como é o caso do metal, do porquê que ele conduz de forma intermediária, como é o caso do semicondutor, e do porquê que o isolante ele não permite essa condução aí. Tá? Agora o que a gente vai falar são dos semicondutores, né? Do porquê então que na eletrônica a gente trabalha com os materiais semicondutores e a gente não trabalha com os materiais condutores ou isolante. Isolante, como a gente já viu, ele não permite essa passagem, essa circulação de corrente elétrica, né? A banda de condução está muito distante da banda de valência, né? Então a gente já descarta os materiais do tipo isolante. Já os materiais condutores, eles são muito bons condutores, né? E eu não consigo remanejar ele em hora ser um bom condutor e hora ser um mau condutor, como é o caso do silício. O silício, por ter 4 elétrons em sua camada de valência, né, e por estar uma faixa intermediária, né, entre a banda de condução e a banda de valência, é por isso que a gente utiliza ele dentro da eletrônica, porque eu consigo utilizar artifícios externos, né? A gente vai ver aqui ao longo da aula que no material semicondutor a gente pode deixar ele ora mais condutor e ora um pouco mais pior condutor, né? Então a gente consegue fazer esse remanejamento aí. Então é por isso que a gente utiliza ele na eletrônica. Então agora nós vamos falar então dos semicondutores intrínsecos, né? Que é o semicondutor puro, né? Que é o semicondutor puro. A gente viu lá que ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Mas quando eu coloco esse semicondutor em uma rede cristalina, né, de silício, observe que cada um tem 4 elétrons na sua camada de valência. Se eu junto um com o outro, que também tem 4 elétrons, né, na camada de valência, vai surgir então ali uma ligação covalente, né? Um elétron aqui vai estar compartilhado com esse outro elétron, e aí o que eu estou transformando, né, é esse silício, né, em um mau condutor, porque ele vai ter 8 elétrons aqui em sua camada de valência. Tá? Nessa condição, o cristal passa a ser um mau condutor. E é isso que acontece na prática, né? Porque aquela apresentação no começo a gente tinha mostrado só o átomo de silício puro, né? Isolado. Mas na verdade, né, o que a gente tem é uma rede cristalina de silício, né? E aí a gente pode perceber que nesse cristal de silício, como ele compartilha esse elétron, ele fica de uma certa forma um mau condutor, porque ele passa a ter 8 elétrons em sua camada de valência. Quando essa rede cristalina ela é submetida a 0 Kelvin, né, nada acontece com essa rede cristalina de silício. Agora, quando nós colocamos essa rede cristalina de silício em uma temperatura ambiente, quer dizer que é diferente da temperatura do 0 Kelvin, né, para qualquer temperatura diferente do 0 Kelvin, na rede cristalina de silício, vai haver um efeito por ionização térmica. O que é isso? Né? Vai haver
um movimento, uma agitação ali na estrutura dessa rede cristalina. Portanto, um elétron, né, ele vai começar a ser ejetado dentro dessa rede cristalina. Portanto, então você vê, né, aqui estava todo mundo com 8 elétrons, né, estabilizado. Com a agitação térmica, né, por efeito da temperatura, um elétron ele consegue ter energia suficiente e desprender dessa ligação covalente. Então eu tenho um elétron lá que estava livre, né, por efeito térmico, né, da temperatura, e aí eu tenho um elétron livre lá. Aí vamos supor agora que eu vou colocar um campo elétrico, né? Um campo elétrico seria uma diferença de potencial dentro dessa placa, né? Essa placa é uma rede cristalina de silício, né? E aí então, observe que quando eu aplico esse campo elétrico, esse elétron que estava livre dentro da rede cristalina, ele começa a se movimentar de forma ordenada, né? Ou seja, começa a surgir uma corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons, né? O campo elétrico está nesse sentido, né? Da esquerda para a direita, e o elétron então começa a surgir no sentido contrário a esse campo, né? Seria da direita para a esquerda. Então, da minha esquerda para a direita surge o movimento que a gente chama de lacunas, né? E do movimento da direita para a esquerda, um movimento de elétrons, né? Observem que essa lacuna, na verdade, é a ausência de elétrons, né? Então a gente falou do material semicondutor intrínseco, que é a rede cristalina do material puro, né? E aí a gente viu também que, por efeito da temperatura, aquela rede cristalina vai ter alguns elétrons livres ali, tá? E agora o que a gente vai ver são os materiais semicondutores do tipo extrínseco, quando eu pego aquele material de silício e faço uma adição de impurezas, ora para deixar ele um pouco mais condutor e ora um pouco menos condutor, né? E aí eu vou fazer uma alteração da condutividade desse material. Então eu tenho lá a rede cristalina, puramente de silício, e aí eu vou fazer agora uma dopagem, que eu vou chamar uma dopagem do tipo N, né? Eu vou adicionar nessa rede cristalina um material do tipo pentavalente, por exemplo, o fósforo ou o antimônio, né? Por que pentavalente? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons em sua camada de valência. Quando eu pego esse material e adiciono dentro da rede cristalina de silício puro, o que acontece é que, observem que ele vai tentar fazer esse compartilhamento, né? Só que vai sobrar um elétron. Os 4 elétrons do silício vai compartilhar com os 4 elétrons aqui do fósforo, só que vai sobrar então um elétron, né? Então agora eu tenho mais elétrons livres, né? Lá no efeito térmico eu tinha poucos elétrons livres. Quando eu faço a adição de impureza, eu tenho mais elétrons livres dentro dessa rede cristalina. Portanto, eu estou deixando o material mais condutor, né? E observem que nesse tipo de material, quando eu adiciono o fósforo, né, esse material ele fica do tipo N. Por que N? Né? N representa as cargas negativas. Portanto, dentro dessa rede, né, os portadores majoritários vai ser os elétrons. E os portadores minoritários vai ser as lacunas. Lembra que as lacunas são as cargas positivas, né? Agora o que eu vou fazer é pegar aquele material lá puramente de silício, aquela rede cristalina, e agora eu vou adicionar um material não de 5 elétrons na camada, mas sim de 3 elétrons, que é o caso dos materiais trivalentes, né? Como é o caso do boro e também o caso do alumínio. Tá? Então observe que ele tem 3 elétrons aqui na sua camada de valência. Quando eu pego esse material e adiciono aqui dentro da rede cristalina de silício, observem que os 4 elétrons do silício vai compartilhar, né, com ligação covalente aqui com os 3 elétrons do boro, mas vai sobrar uma lacuna, né? Vai sobrar uma lacuna. Quer dizer, eu teria que ter mais um elétron, né, para deixar esse cara estabilizado. Né? Uma lacuna é a falta de elétrons, né? Então, nesse caso aqui, né, eu vou chamar de material do tipo P, porque
agora a gente tem mais cargas positivas do que negativas, né? Lembra que a ausência de elétrons numa rede cristalina, neste caso, quer dizer que esse material está mais positivo do que negativo. Portanto, os portadores majoritários agora passam a ser as lacunas, né? As cargas positivas. E os elétrons livres, né? Passam a ser as cargas minoritárias, né? Então, quer dizer, eu tenho mais cargas positivas do que cargas negativas. Tudo bem? Observem que, tanto nesse caso anterior, né, do material tipo N, né, quando eu dopo ele com material pentavalente, e neste caso que eu dopo o material de silício com átomos trivalentes, observe que é uma proporção que eu vou fazer, tá? Quer dizer, é uma proporção ligeiramente de que eu sempre deixo o material mais puramente de silício, né? Quer dizer, mesmo eu colocando o material o boro ou o silício na rede cristalina, né, de forma geral, eu sempre vou ter átomos mais de silício do que de boro ou de fósforo, né? A proporção geral continua sendo de silício, porque eu vou ter bem mais silício, né? Quer dizer, é tipo, eu vou colocar um átomo de pentavalente ou um átomo trivalente para cada 10.000 átomos de silício, por exemplo. Tá? E aí, com esse processo de dopagem do material, né, quando eu coloco essa adição de impurezas, a gente viu que eu gero um material do tipo P, né, e também um material do tipo N. E observem que os portadores minoritários, no caso do tipo P, vai ser as cargas negativas, né? E o material do tipo N, os portadores minoritários, vai ser as cargas positivas. Tá? Então, quer dizer, P, esse material está positivamente carregado, né, vamos dizer assim, e o material do tipo N está carregado negativamente. Aí a brincadeira começa quando a gente faz a junção desses dois materiais, né? A gente fez a dopagem lá do silício, né? A gente adicionou as impurezas, deixou esse cara ora com mais cargas positivas e ora com cargas mais negativas, né? A ideia, a brincadeira e a coisa começa a ficar legal quando a gente pega esses dois materiais e a gente faz a junção desses dois materiais, né? Quando a gente junta esse material do tipo P com o material do tipo N, a gente surge, né? A gente está formando uma coisa que a gente chama na eletrônica de diodo, né? O diodo nada mais é do que a junção desses dois materiais, o material do tipo P juntado ali com o material do tipo N. E quando a gente junta esses dois materiais, vai acontecer um fenômeno, né, que a natureza sempre tende ao equilíbrio, né? Essas cargas positivas do material do tipo P com as cargas negativas do material tipo N, elas vão tentar se recombinarem, tá? E aí, para entrar em equilíbrio, portanto, vai surgir aqui então uma coisa que a gente chama de camada de depressão. Tá? Camada de depressão. Porque observem que esses elétrons que estavam aqui na carga negativa, eles vão tentar recombinar com esses elétrons aqui da carga positiva, né? Por um efeito que a gente chama de corrente de difusão. Né? Há um pequeno movimento de elétrons negativo indo para o positivo a fim de equilibrar. Né? Esse processo a gente chama de recombinação. E esse processo de recombinação surge então a camada de depressão. Tá? Essa camada de depressão aqui. Que para o caso do silício, né, o semicondutor do tipo silício, ela é de 0,7 volts. Se a gente estivesse utilizando o germânio, né, que também é um semicondutor, essa camada de depressão seria de 0,3 volts e não de 0,7 volts. Tá? E aí então, né, essa junção desses dois materiais surge, né, o diodo, né, e que a gente vai falar mais na próxima aula, né, abordar mais na próxima aula. Mas de uma certa forma, né, essa aqui é a simbologia do diodo, né, essa parte aqui, ó, do diodo, esse traço aqui do diodo, é o catodo do diodo, né? É a parte negativa, é o material tipo N aqui da junção, né? Da junção desses dois materiais, e essa outra parte aqui do diodo é o anodo, né? É o material tipo P, é o material positivo ali da junção, certo? Então na próxima aula a gente vai falar mais e entrar um pouco na parte ali em si do diodo.